Sequência agora, nós temos mais a questão dos presidenciáveis, que vocês estão vendo aí, bastante contemplados aqui na nossa agenda também. Recebam com uma salva de palmas o general Santos Cruz, do Podemos. Ok, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer esse convite. Muito importante essa reunião aqui, onde tem o setor público, o setor privado, onde tem os servidores, a importância do servidor público, a importância de ele prestar um serviço público de qualidade para a população. A motivação tem que ser a prestação de serviço à população. E também aqueles que são responsáveis pela direção do serviço público e até por entidades privadas. Então, muito obrigado por esse convite. Que é importante eu fazer algum esclarecimento sobre a minha situação. Eu não sou pré-candidato do Podemos nesse momento. O Podemos ele tem a ideia de lançar um candidato próprio e eu sou um dos nomes disponíveis. Se tiver outros disponíveis no partido, tem que fazer uma convenção para decidir quem será o representante. Então, eu sou apenas um daqueles que se dispõem a ser o representante do partido no caso de lançamento de uma candidatura própria. Eu penso que um país com mais de 200 milhões de habitantes, com 32 partidos políticos que recebem por ano 1 bilhão, e de 2 em 2 anos recebe mais uma bolada de fundo eleitoral. Esse ano, somando os dois, daí seus 6 bilhões, tem que apresentar várias opções para a população, várias opções para o eleitor. Não pode gastar 6 bilhões e não produzir nenhuma liderança. Tem que apresentar, que perca eu, que perca o outro, quem ganhar que vença, é o público que decide, mas não se pode gastar 6 bilhões e não preparar lideranças, não apresentar lideranças para a população. Então, essa é a minha situação. Eu nasci no Rio Grande do Sul, estou com praticamente 70 anos, faço 70 anos agora, daqui a alguns dias, E sou o mais novo de uma família de 9 filhos. Meu pai morreu em 1952, o ano que eu nasci, a minha mãe ficou viúva com 39 anos, com 8 filhos, infelizmente pegou logo uma doença, faleceu poucos anos depois também, 5 anos depois. E aí vem primeiro acaso, a gente não controla a correnteza do rio, E uma escola pública de madeira, na zona rural ali, quase, hoje não é mais rural, está dentro da cidade lá no Rio Grande do Sul, uma escola de madeira que depois até pegou fogo. Eu lembro do incêndio, eu morava com um tio meu na frente, tinha um campo de futebol entre a casa dele e a escola, e foi naquela escola ali que tudo começou. Uma escola que passava uma estrada longe assim, e um pouco mais longe, e todo dia, naquele horário certinho, a gente já via as professoras, era tudo mulheres que eram professoras na época, então parava o ônibus lá, descia aquelas mulheres bonitas, bem vestidas, que vinham da cidade, e que trouxeram esse exemplo até de classe, de beleza, de como se comportar, de como se vestir, e que eram as professoras. O processo tem que ser na educação. Por isso que depois, mais tarde, eu fiz concurso, passei num concurso nacional, fui para o Exército, entrei para uma instituição fantástica que, sem nenhum apadrinhamento, sem nenhum passado, sem nenhuma conexão de coisa nenhuma, eu cheguei a general de divisão. Então, uma instituição democrática que não precisa de nenhuma influência para você ter um andamento normal na sua carreira. E é assim que tem que ser, acredito eu. Então, tenho uma grande gratidão e um amor pelo Exército. E eu entrei no Exército no inverso do processo. Primeiro, normalmente, a gente se apaixona, depois a gente casa, Eu casei primeiro por interesse, porque eu tinha que arrumar um lugar que tivesse casa, comida e roupa lavada. E eu casei por interesse e depois eu me apaixonei. Então, tive uma vida fantástica, maravilhosa, 47 anos no serviço ativo do Exército, fiquei 47 anos no serviço ativo, até os meus 64 anos eu andei com equipamento de soldado, de mochila e de fuzil. Então,
Isso aí me deu condição física, me deu satisfação de vida. Quando eu fui me aposentar, que eu vi que eu tinha 5 férias atrasadas, né? Aí fizeram as contas, não, você tem 5 férias atrasadas. Isso que eu passei 47 anos de férias. Então, tem que fazer as coisas com satisfação. A educação ela é fundamental. E não é a educação do colégio que vai, ou seja, eu não estou falando do colégio privado, do colégio mais caro, né, daquele colégio que a pessoa tem boas condições. Isso daí, a influência do governo é mais na parte de currículo, na parte de estrutura. Eu estou falando da educação da base do país, a educação do bairro mais pobre, de 80% dessa população. É uma educação que tem que ter qualidade. Não adianta xingar o processo Paulo Freire, não adianta xingar a faculdade. É mentira que na faculdade planta maconha, não planta maconha, coisa nenhuma. Eu sou engenheiro civil, também sou engenheiro civil. Eu fiz engenharia depois de formado no Exército. Meus filhos fizeram faculdade, meus amigos fizeram, os filhos dos meus amigos. Você não tem que xingar o processo. Se você acha que está errado, você tem que apresentar opção, você tem que melhorar. Você acha que está errada a condução do processo, que não tem qualidade, que está politizado o ambiente universitário, você vai lá, você reúne todo mundo, aluno, professor, etc. Você, funcionários, você conversa com eles, você diz o que você pensa, eles vão te rebater. É nessa interação que vai sair o resultado. Não é você ficar xingando e ganhando voto, falando mal de instituições. Então, eu estou falando aqui no processo educacional, que é a grande saída. Mas a escola tem que começar em 80% desse Brasil, a primeira aula não tem que ser aula, a primeira aula tem que ser café da manhã. A escola tem que ser ponto de apoio para auxiliar a criança, a família e todo o ambiente social. O máximo de escolas em tempo integral. A última aula é o almoço de tarde, outra atividade. Vai embora para casa com lanche tomado, com outra refeição, etc. Está tirando as crianças da rua, está ensinando melhor, está aumentando a qualidade, né? Está ajudando a família, porque a mãe pode trabalhar. Então, existe muita coisa que tem que fazer dentro desse processo educacional. Ensinar valores também, não é só matemática, física e tal. Ensinar valores, né? Ensinar que tem que respeitar o amiguinho, que tem que respeitar o pai, a mãe, o professor, a autoridade, que tem que ser honesto, que tem que se dedicar ao trabalho, que tem que ajudar em casa. Então, esse processo tem que ser modificado. Mais tarde, tem que ensinar uma profissão. No Brasil tem muita gente que não tem capacitação profissional, né? E depois vem os cursos superiores, né? Que também tem um trato aí, tem que fazer várias revisões em algumas coisas. Então, aproveitei para lembrar do meu colégio lá para falar sobre a educação, por que ela é fundamental. Nós só vamos democratizar esse país, criar umas cotas, tentando democratizar em cima. Nós vamos acabar com as cotas o dia, não adianta criticar a cota, nós vamos acabar a cota o dia que a gente der democratizar na base a oportunidade, onde todo mundo tiver ensino de qualidade. Se todo mundo tiver ensino de qualidade, não tem problema, todo mundo vai competir igual no mercado. Então, o investimento tem que ser na base. Claro que a criação da cota foi uma tentativa de, ao menos, tentar fazer alguma coisa no topo. Mas o segredo é fazer isso na base. Então, existem vários assuntos aqui que eu não vou entrar por causa tem assuntos extremamente técnicos, como é o caso da economia. A economia é uma área muito técnica, é a parte de política cambial, política monetária, inflação, desemprego, política industrial, agricultura, né? Ciência e tecnologia. Não vou entrar nisso. Mas alguns princípios de economia, eles precisam ser tratados, né? Não vamos tratar tem que fazer alguma coisa para que não se tenha a discrepância entre o mundo financeiro e a economia real. Então, entre nós aqui é muito fácil a gente dizer que a Bolsa ontem subiu de 105 mil pontos para 115 mil pontos e tal. Só que isso não interessa nada para o sujeito que está agora lá numa situação dificílima, que tem que comprar arroz e feijão. Para ele interessa diretamente o preço. Então, uma coisa é o mundo real da economia, outra coisa são as nossas conversas sobre ganhos financeiros, etc. Então, tem que haver
aplicação de alguns princípios na economia. E um dos grandes princípios da economia, que tem que haver, e por isso que os programas não têm credibilidade, que é um plano de redução de gasto público. Até na nossa casa, agora a inflação aumentou, agora a passagem aérea aumentou. Então, aumentou a passagem aérea, eu não vou viajar de férias, apesar de que eu não tenho mais problema de férias, que estou aposentado. Mas eu não vou viajar. Por quê? Porque aumentou a passagem aérea. Ou eu vou viajar de carro, porque na minha conta sai mais barato 2 pessoas de carro. Eu vou ter que dar algum jeito para ir compensando certas coisas, né? O mesmo é em termos governamentais. Eu não posso ter um populismo transferido para a área econômica. Eu não posso fazer populismo econômico. Porque o populismo econômico, eu vou jogar uma conta para frente no CPF Brasil. Se eu faço alguma irresponsabilidade da minha conta, da minha parte, vai para o meu CPF, vai para a minha conta bancária, meu cartão de crédito. Agora, se eu faço irresponsabilidade fiscal, se eu faço irresponsabilidade na área governamental, vai para o CPF Brasil e todo mundo vai pagar em 5, 10, 15 anos. Porque é um plano de pagamento de alguns bilhões na área governamental, ele acaba tendo que pagar dentro de um planejamento. Então, a economia, ela tem que ver, principalmente, o problema do desemprego, problema de inflação, tem fatores internos, fatores externos, mas tudo isso daí só vai ter, as medidas só vão ter credibilidade se eu tiver um plano de redução de gasto público. A população não vê esse plano de redução de gasto público. E tem coisas até pessoais, tem exemplos até pessoais. Eu não posso, como autoridade, tirar umas férias à custa da União num preço absurdo, quando eu tenho 20 milhões de pessoas passando fome, situação difícil para outros 40 milhões, etc, etc. Eu não posso fazer isso com dinheiro público, eu que fico na minha casa. Às vezes, como autoridade, eu tenho até certos benefícios em casa, etc. Então, fica quieto. Tem que haver um sincronismo, um exemplo entre as autoridades e a população, o estado geral da população. Então, a economia, ela tem que prestar atenção no problema do desemprego, no problema da inflação. A inflação média de 12% que nós temos, ela é média. Na ponta da linha, ela é 25%. Porque, para mim, mesmo que ela aumente mais 10%, ela não vai consumir grande parte do dinheiro que eu ganho. Mas da pessoa que ganha pouco, a alimentação vai entrar 80% a 90% dentro do gasto salarial. Então, são coisas que precisam ser. E aí vem outros princípios, como foi explicado aqui, coisas técnicas, que é a tributação no consumo e a atribuição na renda, atribuição na fonte, na produção. Então, são detalhes técnicos que precisam ser tratados com coragem política, com credibilidade para que se tenha resultado. Outra coisa que precisa ser recuperada, eu estou fazendo, por enquanto, aqui algum diagnóstico e dando algumas ideias de solução. O Brasil tem que recuperar o respeito. O desrespeito é o pior de tudo que está acontecendo na nossa sociedade. É o desrespeito pessoal, onde eu posso xingar qualquer um, criar qualquer coisa, inventar qualquer coisa na internet, desmoralizar qualquer um, xingar qualquer autoridade, o desrespeito funcional. É o desrespeito institucional, onde eu posso demitir qualquer um que está dentro da minha atribuição e aí denegrir para ganhar ponto aqui ou ali, eu voto. Isso aí é uma soma de desrespeito pessoal, desrespeito funcional e desrespeito institucional. Nós estamos vivendo um ambiente muito ruim, talvez um dos aspectos mais negativos da nossa sociedade hoje seja o desrespeito. E outros, como o fanatismo, né? Como o fanatismo, eu passei 5 anos, eu não falei aqui do meu currículo, desculpa, eu estou com a voz meio ruim, mas eu não falei aqui do meu currículo, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, fazer curso de política e estratégia nos Estados Unidos, morei na Rússia 2 anos em Moscou, morei na América Central, no Haiti, comandei as tropas da ONU por 2 anos e 3 meses, e comandei as tropas da ONU no Congo, na luta contra os rebeldes no Congo, por 2 anos e meio. Então, eu vi o seguinte, em todas essas andanças pelo mundo, trabalhei na Coreia do Sul, trabalhei no Japão, Bangladesh e outros países aí. Agora,
eu vi uma coisa: todas as pessoas querem as mesmas coisas. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer saúde, educação, respeito, consideração, dignidade, trabalho. Todo mundo quer entrar em casa, acender a luz e ter luz. Todo mundo quer de manhã ir para o serviço e mandar os filhos para o colégio. Isso é geral. Isso começa em Nova York, em Times Square, e vai até o interior da África, na vila mais pobre do Brasil. Então, eu fui conselheiro do Banco Mundial em 2010 para fazer o documento que é o Relatório de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial. E uma das reuniões foi na África, minha primeira vez que eu ia na África. Depois morei lá. Sou apaixonado pela África. Aí a coordenadora disse assim: você vai falar na reunião da União Africana. Eu e mais 4 conselheiros do Banco Mundial íamos falar numa reunião da União Africana com todos os governantes africanos e mais os embaixadores na Etiópia, né? Porque a União Africana é em Addis Abeba. Era a primeira vez que eu estava na África. O que eu vou falar, meu Deus do céu? Ela me avisou 5 minutos antes: você vai falar. Mas eu falei: tá bom, vamos lá. Eu falei: olha, não vai morrer ninguém, vamos, não precisa apavorar. Eu falei: bem, meus senhores, primeira vez que eu venho na África, eu vou pedir uma coisa: não falem mais em democracia. Porque vocês falam em democracia, as pessoas vão pensar que elas vão entrar em casa, vão abrir a torneira e vai ter água. Você fala em democracia, a pessoa vai pensar que ela vai de manhã trabalhar, as crianças vão para o colégio. Que quando ela estiver doente, ela vai no posto de saúde, vai ter médico, medicamento, enfermeiro. Que foi como eu me criei. Eu morava num lugar lá que tinha um posto de saúde lá no meio de um areal, e eu ia lá, porque eu tinha um caso infantil de úlcera, acabei operando com 30 anos de idade, mas tinha remédio. Então, a sensação que eu tenho daquela época de criança é que aquele negócio doía pra caramba. Eu ia lá, eles me davam um remédio, tinha alguém lá, não sei se era médico ou enfermeiro, me dava o remédio e passava a dor. Então, quando você fala em democracia, a pessoa pensa que vai precisar da justiça e vai ter justiça. A justiça vai ser feita. Então, não fala, traduz a democracia em ações. É isso que precisa. Bom, então, nós estamos numa época... Tem que recuperar o respeito. Não pode mais ter um país dividido que é direita, esquerda, quem não é quem não se diz patriota, é comunista, por aí vai um monte de besteira, né? E isso aí, eu passei 5 anos comandando tropas da ONU em ambiente de fanatismo político. Fanatismo político acaba em violência, não tem saída. É o caminho natural do fanatismo político. Ele acaba em violência. Ele começa com fanatismo, ele vai pela deturpação da fake news, do ataque pessoal, do ataque institucional, etc., etc., acaba em violência. Pode não ser generalizada. Eu vivi no meio de violência generalizada por fanatismo político, participando de combate e morte de um monte de gente, né, por causa de fanatismo político. Então, mas não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, mas pode acontecer casos de violência localizada por conta de fanatismo. Então, a politização, o populismo é um show. Nós não podemos, uma semana, ficar em crise, toda a imprensa mobilizada, o WhatsApp, todas as mídias sociais mobilizadas, porque é uma briga de um deputado com a jornalista. Na outra semana, é porque não sei quem xingou não sei quem. Na outra, é porque por causa da urna eletrônica. Na outra, é por causa da Petrobras, onde o principal acionista que se beneficia do dividendo, porque é o principal acionista, claro, com um lucro que a gente fica estarrecido com o valor do lucro, mas o principal acionista, que é beneficiado pela cota como principal acionista, e mais pelo pagamento de impostos, ele mesmo fala mal da organização onde ele é o principal acionista e que não apresentou alternativa nenhuma. Então, se eu sou o principal acionista, eu acho que está errado, eu apresento para o conselho da empresa alguma alternativa. Então, tem que recuperar essa capacidade de dar opiniões, de discutir, né, e aperfeiçoar as instituições. Então,
Não se pode continuar vivendo de briga, aí na outra semana é briga com o STF, no outro dia é com a Azul, no outro dia é não sei com quem. Né? Tem que acabar esse negócio, nós não podemos viver de briga, nós não podemos viver dentro de um show. Nós não podemos viver um show. Nós temos que viver uma vida real, uma vida tranquila. Um governante, metade do tempo do governante não é de assunto técnico. Mais que isso, qualquer comandante, qualquer diretor de escola, qualquer diretor de departamento, que aqui devem ter vários, é transmitir tranquilidade num ambiente propício para que as pessoas se desenvolvam. Transmitir tranquilidade no ambiente de trabalho é 80% da responsabilidade do chefe. A parte técnica, normalmente, tem outras pessoas que fazem. Não podemos continuar nessa criação permanente de conflito, em ambiente de conflito. Né? Inclusive, Força Armada entra nessa dança. As Forças Armadas, às vezes, tentando ser arrastada para dentro de uma politicagem do dia a dia da política. Né? Até com ideias absurdas de Força Armada participar fazer uma contagem paralela de processo eleitoral. Não tem cabimento. Nós temos uma justiça eleitoral, nós temos um tribunal eleitoral. Se o tribunal não funciona bem, tem que aperfeiçoar o tribunal. Né? Mas o tribunal tem autoridade, tem experiência, tem dinheiro para convocar gente, tem dinheiro para convocar equipes técnicas, tem a Polícia Federal com equipe técnica, com gente de qualidade, tem tudo. Não? Aí você vai arrastar a Força Armada para fazer coisas absurdas, porque isso aí dá 2 semanas de briga, dá 2 semanas de mídia, e a inflação está comendo 12%, emprego, desemprego, não sei o quê. Você tem que discutir coisa válida, tem que discutir coisa que interessa. Né? Então, nós não podemos viver seguir, nós estamos seguindo a cartilha que foi seguida em vários ambientes totalitários, consagrada principalmente nos piores momentos do comunismo. Nós estamos seguindo a cartilha de divisão social. Eu divido a sociedade. Por que eu divido a sociedade em 2? Eu divido em 2. Hoje, se você não é um, você é outro. Né? Para facilitar a manipulação da opinião pública. E para simplificar o raciocínio, porque a gente binária, a gente que só raciocina com amigo e inimigo. Nossa, não é Flamengo, é Fluminense. Não, mas no Rio tem Botafogo, tem Vasco também. Pô. Tem Olaria, tem Madureira. Né? Então, tem o América. Pô. Então, dividir a sociedade do jeito que nós estamos sendo divididos, isso é um absurdo. Isso não começou nesse governo, agora começou lá atrás com o Coxinha, com não sei mais quem, né? Com o Mortadela. Isso é um absurdo. Dividir a sociedade, isso é a primeira regra, dividir. Aí você vai manipular a opinião pública. Vai manipular como? Com a desinformação. A desinformação é um nome mais... Isso aí é coisa muito velha, isso aí vem lá do maoísmo, vem lá do bolchevismo, vem do castrismo, vem de tudo que é ismo, do stalinismo, etc., do nazismo, por aí vai. Todos os ismos tiveram essa mesma técnica. Né? E aí eu vou dividir baseado em quê? Na desinformação. Desinformação hoje tem um nome em inglês, que é a fake news. Né? É a desinformação, é a mentira, onde eu manipulo a opinião pública, inclusive com mentiras criminosas. Então, aí depois eu venho com o salvador da pátria. Aí nós vamos procurar o salvador da pátria. A pátria está na beira do abismo, aqui é só dar um empurrãozinho que ela cai no comunismo ali. Mentira, o nosso problema não é exatamente comunismo ou democracia. Nosso problema é principalmente por sem-vergonhismo. Sem-vergonhismo não tem classificação nem de direita nem de esquerda. Você pode ter gente extremista, ser de um lado ou de outro, gente que está com pensamento lá em 1960, 50, isso aí é do pós-guerra, da época da Guerra Fria. E tem gente que ainda está com isso, que ainda... Você discutir Karl Marx no ambiente acadêmico é uma coisa, na prática é outra, porque é uma coisa de 1848, se eu não me engano, e você
na época do início da Revolução Industrial, com crianças trabalhando em ambiente de mina, etc., etc., a Revolução Industrial com seus absurdos iniciais, né? Então, o problema não é esse. Essas pessoas que têm esse raciocínio lá extremado e desatualizado, elas vão ser vencidas pelo desenvolvimento. Se a gente tiver desenvolvimento, dentro de princípios democráticos, se tiver desenvolvimento, esse pessoal se apaga, fica aí dando cabeçada pelo mundo afora. Mas aí nós temos que ter desenvolvimento, senão a gente dá chance para a demagogia. Então, e depois dessa apresentação do Salvador da Pátria, do culto à personalidade que é o Salvador da Pátria, vem o aparelhamento das instituições, o ativismo político, onde pessoas que têm que tomar decisões técnicas, tomam decisões baseadas na parte política. Isso é uma fórmula muito simples que existe já faz cento e tantos anos. Bom, eu falei do fanatismo e da violência. Isso aí não se pode admitir que um país seja dividido com base no fanatismo, principalmente numa véspera de eleitoral. Toda eleição ela tem que trazer esperança. Toda eleição tem que trazer esperança. Eu lembro do Fernando Collor de Mello, um sujeito boa pinta, novo na época, né, com um discurso bacana. Caçador de Marajá, é agora que nós vamos caçar os Marajá. O caçador de Marajá, né? Então, foi eleito. A grande esperança da população. Quando o ex-presidente Lula foi eleito no primeiro mandato, também. Eu era adido militar na Rússia, eu morava em Moscou. Teve gente que foi me visitar e falou, pô, bacana no país de vocês. Para o mundo foi o quê? Uma pessoa pobre, de origem pobre, que foi eleito presidente num país grande. O Brasil é um dos maiores países do mundo, com todos os nossos defeitos, nós estamos entre as 10 maiores economias. Né? Então, esperança. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, numa reação contra o envolvimento, principalmente, os escândalos de corrupção que nós vivemos nos últimos anos, Bolsonaro também foi uma grande esperança. Todo mundo que é eleito é uma esperança. Ele me telefonou na época, me convidou para ser ministro, eu aceitei, vamos lá, vamos trabalhar. Como eu sou aposentado do Exército, como general, me aposentei como general de divisão, né, eu tenho um salário bom, falta pouco para chegar no teto. Né? Você tem que ganhar só o teto, você não pode ganhar de duas fontes da administração pública. Então você vai ser ministro por 10 mil, vai ser presidente por 10 mil, vai ser presidente por 10 mil, meu amigo, se quiser. Se não quiser, não precisa vir. Eu não posso criar duplicidade de teto. Eu não posso criar duplicidade de teto. Porque é da mesma fonte. Isso é uma imoralidade. Quando foi criado, agora eu fiz um Twitter e coloquei, eu falei, falta de vergonha na cara, viciados em dinheiro público. Isso é vício em dinheiro público. Não, mas eu sou ministro. Não interessa ser ministro, ninguém é mais do que ninguém, é todo mundo igual. Não interessa o meu título. Tem que ter, e foi quebrado isso por portaria. Foi quebrado por portaria, não foi por lei. Portaria é quarta na ordem hierárquica, quarta ou quinta. É coisa que quem assumir tem que anular no dia seguinte a portaria. Portaria você anula, publica outra portaria. Só assim, fica anulada a portaria número tal. Pronto, só isso. Não pode fazer isso. Isso é desrespeito com a população. Mas então quer dizer que o cara vai trabalhar como ministro por 8 mil? Vai, eu trabalhava por 8 mil, e se voltar a ser alguma coisa, vou trabalhar por 8 mil. Tem que ser isso, não pode fazer essas imoralidades com dinheiro público. Então, outra coisa, erro de interpretação, liberdade de imprensa. A imprensa tem que ser totalmente livre. Tem um limite? Tem a lei. Você não precisa se preocupar. Mas porque um jornal é a favor de um, o outro é a favor do outro. Eles se compensam, um é a favor de um, outro de outro, o outro é neutro. Isso aí, a mídia, ela acaba se compensando. E a liberdade individual? Liberdade individual também tem que ser total dentro dos limites da lei. Quais são os limites da lei?
O limite da lei é a calúnia, a difamação, a injúria. E isso não foi abolido, o Código Penal não foi abolido por causa do WhatsApp, por causa da mídia social. O Código Penal existe. Então não precisa é aplicar a legislação. O que não precisa no Brasil é aplicar a lei. Só isso. O que desencanta a população é a sensação de impunidade. Ok. Então, essas ameaças aí, quais são as ameaças do Brasil? A ameaça do Brasil é a ameaça de violência, por conta do fanatismo. Outra, perda de controle de contas públicas, que a gente já está vendo aí. Por quê? Por causa do populismo político. Outra, desprestígio internacional, prejuízo no nosso comércio internacional por conta de falta de posicionamento em assuntos internacionais, falta de capacidade de conhecimento em assuntos internacionais, como o caso do meio ambiente. Você pode perder muitos contratos na área internacional por conta da sua falta de participação, por falta de liderança. Nós não temos liderança no Brasil. O Brasil tem 50... A Amazônia é nossa, claro que é nossa. O problema não é de ser nossa ou não ser nossa. O problema é que é um assunto de atenção mundial. Metade da Amazônia, a Amazônia pega 9 países, nós pegamos 50% dela dentro do Brasil, e dentro do Brasil ela é metade do território nacional. Nós não fizemos nenhuma reunião internacional. Nós não nos interessamos por liderar o processo do meio ambiente. Nós temos que liderar o processo. Aonde você vai conseguir expressão internacional e controle do processo é se você investir na liderança do processo. Como é que faz isso? Isso é simples. Isso é simples. É você investir na parte de órgãos de controle de meio ambiente. A nossa legislação é boa, falta controle, né? E você liderar internacionalmente. Você faz uma reunião em Porto Velho, marca outra 4 meses depois em Manaus, em Belém. Então, você tem muita coisa para fazer. Outra coisa, o Brasil tem que olhar para o futuro. As eleições, vem aí as eleições. Né? Não adianta olhar para trás, não adianta puxar coisas lá de trás, querer fazer o que já foi feito. Então, o Brasil tem que dar oportunidade para outras pessoas, para outras ideias, e nós chegamos num ponto absurdo de os principais candidatos dizerem que não vão participar, ou expressarem que não querem participar de debate. Numa hora que a gente precisa de debate, nós precisamos de união no país. O país precisa de união. União não é todo mundo pensar direito, não. Eu sou torcedor internacional e meu irmão é fanático pelo Grêmio. Colocou até uma bandeira na frente da casa dele, lá em Porto Alegre. Eu falei para ele, você vai botar uma bandeira de um time da 2ª divisão? Não? Mas não é por isso que... Falei isso porque é meu irmão, eu gosto dele, adoro ele, para não fazer uma bobagem dessa. Nós vamos continuar, né, irmãos, amigos. Então, não é a discrepância que desune. Desune é uma mentalidade errada, uma mentalidade absurda. Né? O Brasil precisa de união. Você só vence os grandes problemas. Nós vamos vencer o problema da inflação, o problema do Covid, tinha que ter tido união, não teve união, um puxando para um lado, do outro para o outro. O mesmo governo que compra vacina, aplica, distribui, é o mesmo que fala contra. Né? Então, tem que unir para vencer as dificuldades. Um país tem que ser unido, ele só vence uma guerra unido. O combate à corrupção que está entranhada no Brasil, em todos os níveis, através de união, transparência. Tem que ter transparência absoluta. Nós chegamos ao ponto de ter orçamento secreto. 90 dias para fazer uma lista, né, que a gente dizia para o chefe de turma na escola, faz uma lista aí. O chefe de turma faz uma lista no intervalo, 1 minuto. Nós demoramos 9 meses para fazer essa lista, por ordem da justiça, fazer uma lista, o nome da pessoa, quanto que ela usou, mas não disse ainda onde é que foi o projeto. Isso é absurdo. Então não tem que ter nada secreto. Nós tem que diminuir o desperdício e a corrupção através da
principalmente através da transparência absoluta. Isso é que inibe. Então, tem todas essas considerações aí, e eu queria dizer o seguinte: nós precisamos de união, nós precisamos de harmonia, de liderança. A palavra da autoridade ela é extremamente importante para isso, ela pode criar um ambiente bom ou um ambiente ruim. Nós não podemos continuar vivendo de briga, né? E a nossa democracia, ela tem que começar, ela tem que consolidar através de ações práticas, iniciando pela consolidação dos processos, pelo aperfeiçoamento institucional. Não pode falar mal de instituição se ela está errada. O tribunal é ruim, o STF está desprestigiado, o Congresso está inoperante, o Executivo está com um problema de comportamental. Bom, nós temos que dar um jeito de resolver isso daí. Tem que aperfeiçoar as instituições, não adianta só falar mal. Se o IBAMA não está funcionando, vamos ver o que está acontecendo. A Polícia Federal está com dificuldade, vamos ver, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? E não podemos mais ser surpreendidos. Transparência absoluta, não pode, vou usar o exemplo do Rio, para encerrar. O Rio acordar de manhã, olhar no jornal e não tem dinheiro para pagar os funcionários. O pessoal voltou para casa sem pagamento, o funcionário do Rio de Janeiro não recebeu o pagamento porque não tinha dinheiro, roubaram até o último tostão. Mas a Assembleia Legislativa, ela viu pelo jornal, ela não percebeu que estavam roubando, o Tribunal de Contas não viu que estavam roubando. Bom, prenderam todos menos um. As associações civis não viram, o Ministério Público não viu, ninguém viu que estavam roubando, só foram saber pelo jornal quando roubaram a última moedinha. As instituições têm que funcionar, nós temos que lutar pelo aperfeiçoamento institucional. Isso é democracia. Vamos começar por resolver os problemas principais existentes agora, que é o problema do desemprego, o problema daqueles que são necessitados, porque governo existe para necessitado. Para mim ele não precisa existir. Para vocês, ele não precisa existir, ele atrapalha. Mas para as pessoas necessitadas, precisa ter governo, precisa ter serviço público de qualidade. Muito obrigado.